Então, olha, sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Hoje temos mais de uma surpresa, o encontro está bem bacana. Eu me chamo Sara Helena, para quem não conhece, sou psicóloga, sou educadora, sou doula, né? E há 15 anos fazemos esse trabalho em equipe. Nossa equipe chama a Nação de Família, nós temos serviços que englobamos e fazemos a assistência ao nascimento, né? Seja parto ou cesárea, ou independente do local que vocês escolhem ou têm as condições para parir, a gente faz um trabalho de preparação para o nascimento, né? Por evento do nascimento, seja parto ou plano B. Fazemos os cursos, né, durante a gestação. No dia do nascimento temos médico, enfermeira, doulas, né, e educadoras para cuidar. E também depois do parto a gente cuida, né, continua com os cuidados em casa, né, no domicílio, justamente porque às vezes no hospital as coisas acontecem, né, ou como agora, por exemplo, né, um pouco diferente também, mas a gente sempre prossegue, depois que vocês chegam em casa, a gente faz os cuidados do pós-nascimento, né, em domicílio, tá? E todo mês nós nos encontramos aqui, por enquanto online, para passar informação, porque a gente pensa assim, né, nós todos somos profissionais autônomos ou trabalhamos em alguma instituição, mas nos unimos para prestar esse tipo de assistência, porque poucos ainda conhecem, né? E ninguém faz... às vezes, alguns falam, lá vem o povo do parto humanizado. E, na verdade, nós estudamos, nos atualizamos e praticamos assistência humanizada ao nascimento, que é assim que se fala, né? E tudo recomendado e orientado pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, por isso a gente continua o nosso trabalho firme e forte para poder divulgar e fazer com que nasçam, né, bebês e famílias um bocado diferentes, né, com mais respeito, mais amor, mais dignidade, né, enfim. Então, a gente inicia agora e a Paulinha segue apresentando o pessoal da equipe que está aqui hoje. Depois nós temos também a presença do Eduardo, que também vai, né, apresentar rapidamente uma nova parceria que a gente está, né, acabou de fazer, né, acabou de nascer, né, Eduardo? A É nossa isso aí. parceria também, muito legal. Então, espero que vocês aproveitem bastante. No final, depois que a Gil fala para nós, né, aí a gente abre para perguntas, ok? E nós também gravamos o evento, né? Gravamos e lá no YouTube já tem alguns para depois vocês darem aos maridos para ver ou ver para quem não pôde também, vai ficar lá gravado para vocês depois estudarem, enfim, e reverem. Pois é, aí que quando a gente voltar para o presencial, que a gente não sabe como é que vai fazer daí, né? Com os eventos gravados, mas até que facilitou essa parte para nós, né? Então, hoje temos algumas pessoas da equipe. Tem a Sara, que já se apresentou, né? Que é a educadora perinatal, doula, nossa, um pouco de tudo, né? Psicóloga, né? Hoje trabalhando na parte dos cursos e na parte da psicologia, né? Com os casais e com as crianças. Tem eu, que sou uma das doulas da equipe, né? Mais daqui da parte do litoral. Sou placenteira também, sou educadora perinatal, também consultora em amamentação e professora de yoga para gestantes. Temos a Beth, que é doula e psicóloga ali em Brusque também. Temos o doutor Deniter hoje, que também é o nosso médico obstetra da equipe. E hoje a nossa novidade é o Eduardo. O Eduardo é o novo parceiro da equipe, né? Se quiser se apresentar, Eduardo, daí já fica... Estou aqui. O Eduardo quer passar a novidade. Vou passar a palavra. Só me apresentar ou já posso falar? Pode falar tudo. Passa o bastão. Então, é um prazer estar fazendo parte dessa live, estar fazendo parte dessa equipe, né? Eu conheci o trabalho de vocês há pouco tempo, mas é de se encantar, é de se apaixonar, é de amar logo, né? A gente sempre teve vontade, eu sempre tive vontade há muitos anos de ter uma parceria de quem traz esse tipo de conteúdo para a gente. A gente trabalha com newborn, a gente trabalha com ensaio de gestante, fotografia de parto e muito mais, né? Na verdade, a gente trabalha com muito mais, mas eu tenho um estúdio na minha cidade natal que ele é focado em newborn, gestante, e a gente sempre amou fazer esse trabalho. Então, uma parceria com vocês que tem muito conteúdo para
para acrescentar ao nosso trabalho, para ter uma parceria, já são sonhos do nosso estúdio há muito tempo, né? Então, a gente já conheceu o espaço de vocês, né, ali na Brava, né? E amamos conhecer também a equipe, né? O doutor, todas as doulas, toda a equipe, né? E eu espero que venham muito mais oportunidades da gente trabalhar em parceria com vocês e com as grávidas de vocês, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, né? Que eu preparei, na verdade, assim, durante a pandemia, glória a Deus, a gente já está saindo dessa fase, né? Logo a gente esquece essa palavra, mas durante a pandemia a gente deu uma afastadinha um pouco do newborn, né? Que atrapalhou um pouco o mercado, tanto de eventos na fotografia, quanto de newborn, né? Que era um momento delicado de saúde e a gente sempre teve esse cuidado na segurança do bebê, né? Então, estávamos esperando aí essa segunda dose da vacina, eu já estou até com a terceira, para retomar esse projeto, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu só achar aqui como é que faz. Screen. Será que vocês estão vendo minha tela? Alguém pode me dar um feedback? Sim, aham. É o meu Instagram. É isso mesmo? Aham. Beleza, pessoal. Esse aqui é o Instagram. Eu vou começar mostrando aqui a parte de eventos, mas aos poucos a gente já chega no newborn, né? Como eu falei, a gente trabalha com eventos em geral, formatura, casamento, mas a nossa paixão são as crianças, né? São as gravidinhas. E aqui eu separei um pouquinho do trabalho, né, todas essas fotos que vocês vão ver agora são portfólios nossos, fotos que a gente mesmo fez, né? É um pouquinho do nosso portfólio, que a gente já fotografou centenas de famílias. Vou dar uma aceleradinha aqui. E depois vou estar mandando para vocês também, né? O nosso Instagram, para vocês conferirem com mais calma o nosso trabalho, né? Aqui já entra nos ensaios gestante, né? A gente, no newborn, a minha esposa, ela se formou para fazer a manipulação, né? Eu não faço a manipulação do bebê. Existem fotógrafos que trabalham fazendo a manipulação e fotografando, mas eu não tive essa coragem. Eu acho que para a segurança do bebê tem que ter uma pessoa manipulando o bebê, cuidando do bebê, enquanto eu faço o clique, né? Então a gente trabalha assim. Minha esposa sempre faz a manipulação. Eu tenho a minha irmã também que mora aqui numa cidade próxima, que também faz esse trabalho, teve essa formação, né? E já na parte de gestante, a gente trabalha com vários looks, né? A gente tem bastante roupa para gestante, não precisar ir atrás dos seus looks, né? Gastar com isso. A gente já tem looks especiais para gestante e também a maquiadora, né? Minha esposa disse que ela tem vários CNPJs, ela foi formada em engenharia civil e a profissão dela maior é maquiadora, né? Então ela faz as minhas maquiagens e ainda me ajuda na manipulação do bebê, que é para a gente fazer as fotos newborn, né? Inclusive a gente está esperando um bebê agora, depois de completar 3 anos de casados. A gente também estava esperando essa segunda dose da vacina para liberar o nosso caminho, o nosso sonho de ser pais, e agora vem a se realizar. Eu ia perguntar quando é que ia aparecer a foto dela com a barriguinha do primeiro trimestre. Tem um vídeo bem legal do nosso anúncio da gravidez, né? Eu posso mandar para vocês também e postar aqui na nossa rede profissional, que eu postei só na minha rede pessoal, né? Aqui já são fotos mais atuais, são fotos que foram feitas aqui em Balneário, Bombinhas,
Rio Belo, Itapema. Então, essa aqui é a nossa página, né? A gente está retomando esse projeto. Deixa eu voltar aqui para mim. Como é que eu faço? Aqui, né? Então, para hoje, né, a gente veio prometer para as clientes, para as gravidinhas de vocês, para gestante newborn, até o dia 10, já agora, 20% de desconto em qualquer pacote de newborn e de gestante, né? Isso é uma promoção relâmpago, mas sempre que você encontrar esse vídeo, né, que hoje você veio ouvir sobre a nutrição de gestante, né? Eu já assisti todos os vídeos que estão ali no canal, né? Então, parei para assistir os vídeos antigos. Então, tenho certeza que outras pessoas vão fazer isso também. Então, hoje a pessoa pode estar vendo, não mais em abril, mas daqui a meses e meses. Então, sempre que você vir a ver esse vídeo, procura a gente também, que mesmo que pode não ser esses 20%, mas a gente sempre vai ter uma condição especial para quem veio, né, daqui da live, né, da Nascendo em Família. Legal? Muito legal, Eduardo. Obrigada, adorei as fotos, bem bonitas. Eu vou depois passar ali para as meninas ali nos links também, né, do contato, do Instagram, para elas chegarem perto de vocês mais rapidamente para conseguir esse desconto relâmpago. Perfeito, perfeito. Então, eu abro a palavra hoje para a Giovana, que já fez o acompanhamento com a gente, já pariu com a gente, super nutricionista, super mãe, e hoje é a Obrigada, vez de Paulinha. falar. Demorou, mas chegou esse dia, né? Demorou, mas chegou. A gente vem falando disso desde que eu estava grávida. Eu lembro da Sara falando, quando passar tudo, assim, o começo do puerpério e tudo mais, aí a gente combina. Aí depois veio pandemia, veio isso, veio aquilo, foi uma loucura. E graças a Deus a gente está aqui hoje. Estou muito feliz, de verdade, admiro muito o trabalho de vocês. Desde o começo, por isso que eu escolhi também nascer em família, né? Hoje eu vejo a importância desse acompanhamento e tenho cada vez mais trabalhado com crianças e com mães também. Acho que me acendeu uma luzinha e uma chama de atendimento, que não acontecia antes da maternidade, né? Eu acabei começando a estudar essa parte materno-infantil depois, né, que eu fui mãe. O meu filho hoje tem 2 anos e quase 4 meses. O tempo voa muito e hoje, por acaso, é dia do filho, né? Vi muitas postagens aí no Instagram. E eu sou nutricionista formada pela Univale. Fiz mestrado, doutorado também na área de ciências farmacêuticas, trabalhei com plantas medicinais, sou professora atualmente do curso de nutrição da Univale também. Eu sempre digo que os tijolinhos nunca me deixam, para quem conhece a Univale, né? Eu persegui o meu caminho desde a graduação até agora como docente. Gosto muito do que eu faço, sempre que eu falo da nutrição, os meus olhos brilham e não é à toa, porque eu acredito muito, muito mesmo, que a nutrição ela pode salvar muitas vidas se a gente trabalhar com ela antecipadamente, né? Depois que o problema está instalado, a medicina tem que entrar. Mas antes, a gente pode pensar em manter saúde, em manter o corpo adequado, né? Com nutrientes de maneira adequada para a formação, principalmente do que a gente vai falar hoje, né? Para a formação do bebê. Para até antes da concepção e até o finalzinho da amamentação. Então, eu agradeço muito. Espero que vocês gostem. Eu vou compartilhar minha tela aqui com o material que eu não produzi, pedi ajuda literalmente aos universitários, depois eu vou comentar lá no final com vocês. E ela está aqui presente, a minha aluna que me ajudou a fazer esses slides é Cauane, então é um nome que talvez vocês não estavam aí na lista de presenças, Paulinha, mas ela me ajudou muito com o material. E ela está estagiando lá no Marieta, hoje no setor das gestantes de alto risco, das puérperas e do banco de leite. E eu estou orientando esse estágio lá, então acho que veio bem a calhar, né, essa palestra com o aprendizado dela também, e a gente uniu forças aí para fazer
essa palestra acontecer, tá? Então, antes de começar, eu acho bem importante a gente entender que a nossa saúde, ela não é só condicionada pela nossa alimentação, mas a alimentação, ela faz parte do nosso dia inteiro, né? A gente praticamente gira o dia, as 24 horas do dia, e a cada 3, 4 horas, a gente está se alimentando de alguma forma, né? E a maneira como a gente se alimenta, o tipo de alimento que a gente escolhe, ele influencia muito nesse momento da gestação. Mas se a gente for parar para pensar e analisar a área da nutrigenômica, né, que é uma área muito legal, que está sendo muito estudada hoje, a gente percebe que, na verdade, a alimentação que vocês grávidas, que estão grávidas hoje, né, que principalmente estão grávidas de meninas, vocês estão, através da alimentação de vocês, impactando a vida das netas de vocês. Porque durante o primeiro trimestre, né, durante esses primeiros 3 meses, já se formam os óvulos da menina dentro da barriga de vocês. Né? Então, os impactos genéticos que o feto sofre já vão ser significativos para a vida adulta dele lá, muitos, muitos anos depois. Né? Então, essa é uma área muito, muito interessante da nutrição hoje, né? E faz a gente pensar também que hoje, o que a gente é hoje já é impacto, né? Nós, mulheres, já somos impacto do que as nossas avós viveram durante a gestação, né? Impactos não só da alimentação, que eu poderia abranger várias outras áreas, né? Impactos, por exemplo, de exposição a maus tratos, né? Impactos psicológicos e várias outras coisas, né? Saúde física e mental, né? Mas abro a palestra falando disso para vocês realmente entenderem o quão importante é, durante essa fase da vida, realmente se alimentar de forma adequada. Porque a alimentação adequada vai favorecer a genética dos filhos de vocês até o final da vida deles, né? E possivelmente até os netos. E se ela não for adequada, os danos também vão ficar até o final da vida deles, né? Então, o que a gente vai fazer hoje na nossa alimentação vai impactar as futuras gerações de qualquer forma. Assim como hoje a gente já vive os impactos da alimentação também dos nossos pais, dos nossos avós, que muitas vezes não foram legais, né? Então, de forma geral, a nutrição nada mais é do que a ingestão de alimentos, né, que a gente faz ao longo do dia, e ela vai fornecer energia para o crescimento, para a realização de todas as nossas funções vitais, como respirar, caminhar, bater o coração, né, o músculo trabalhar, enfim. Esses nutrientes são super importantes em vários sentidos. Eu vou falar na importância de alguns deles em específico, assim, né, aqui hoje, porque são muitos realmente, né, mas existem alguns que a gente consegue através da dieta, né, nesse momento, tá suprindo, mas muitas vezes a gente precisa também de suplementos alimentares por conta de algumas particularidades, né? Os suplementos nem sempre são para todo mundo, mas em alguns momentos talvez eles sejam necessários e muitas vezes eles até são padrões, né? Então, o consumo adequado dos nutrientes é muito importante. Quando a gente consome de forma inadequada nutrientes como vitaminas e minerais, principalmente, né? Isso vai refletir no bebê um baixo peso, comprometimento físico e mental, baixa estatura, probabilidade maior de ter infecções, atraso no desenvolvimento, várias coisas, né, que podem acontecer aí já nos primeiros meses de vida, mas também durante toda a vida dessa criança, tá? Então, muito se ouve falar sobre os 1000 dias, né? Os 1000 dias são os 1000 dias do bebê, desde a concepção até o final da amamentação, que deveria ser até os 2 anos de idade, né? Deveria, sim, eu vou falar de... a recomendação da Organização Mundial da Saúde fala que a amamentação, ela deve ir até os 2 anos de idade. Eu, depois de realmente fazer isso e me entregar para a amamentação do meu filho, eu consegui perceber o quão desgastante isso pode ser e o quão importante é para ele, obviamente, né? Mas o quão desgastante isso pode ser para a mãe. Então, em alguns momentos, né, não deixa de ser uma escolha, né? Não quer dizer que se a mãe não consegue amamentar ou não quer amamentar até os 2 anos, né? O filho vai estar
propenso a infecções e tudo mais, né? Não é nesse sentido. Se ele se alimenta bem, provavelmente não vai ter problema, né? Eu acho que sempre é nosso dever, assim, né? Falar que a amamentação deveria ir até os 2 anos, mas também é importante a gente estimular a alimentação saudável além da amamentação, né? Então, esses 1000 dias, eles são muito importantes para o desenvolvimento do bebê. Por quê? Porque é a parte mais importante do desenvolvimento de todas as funções dele, tanto físicas, quanto motoras, quanto até emocionais, né? Então, o correto consumo de nutrientes nessa fase vai gerar, então, esse correto desenvolvimento, né? São o momento mais importante aí de desenvolvimento do feto. Hoje ainda se fala de 1.100 dias, né? Juntando os dias da pré-concepção, né? Em que a gestante pode, hoje se trabalha muito na nutrição, essa pré-concepção, né? Porque cada vez mais a gente vê pessoas com dificuldade para engravidar, e aí a nutrição pode ajudar muito, né? Porque muitas vezes, ajustando a dieta, ajustando alguns nutrientes que podem estar em falta, isso vai depender realmente de cada caso, né? A gente consegue resolver esse problema, tá? Então, na verdade, né, são 1.100 dias, porque se a mulher está bem nutrida, né, nessa fase da pré-concepção, provavelmente a gestação também vai ser muito tranquila e com menos risco de deficiências nutricionais. Então, essa figurinha aqui que eu gosto muito, grande parte desses slides aqui, eles são desse documento aqui que chama Além da Nutrição, o impacto da nutrição materna na saúde de futuras gerações. É um documento da ASBRAM, Associação Brasileira de Nutrição, de 2019, então é bem recente, e traz bastante informações legais para se vocês quiserem ir também um pouquinho mais a fundo depois. Vocês conseguem baixar tranquilamente, colocando no Google esse nome, né? É bem tranquilo para fazer o download, tá? Bom, então, uma alimentação saudável, o que seria, né? Eu já falei várias vezes, comer bem, se alimentar bem, né? Mas o que eu acho que vocês querem saber é como comer bem, né? O que a gente realmente precisa colocar no prato, né? E hoje, o nosso guia alimentar brasileiro, ele traz muito mais do que, por exemplo, pensar em quantidades, como a pirâmide dos alimentos trazia, vocês provavelmente conhecem essa pirâmide dos alimentos, né? Muito mais do que pensar em quantidades, eles também falam sobre o ato de comer, né? O comer com tranquilidade, o comer com carinho, o comer com outras pessoas, o comer olhando o que a gente está comendo, parando para comer. Hoje a gente vê as pessoas comendo no restaurante, cada um no seu celular, né? Sem dar a devida importância para esse momento, né? Que é muito, muito, muito interessante para a nossa saúde. Então, é importante, sim, a gente pensar em quantidades, principalmente nessa fase das gestantes, né, e das lactantes, e combinar muitos alimentos entre si, a maneira como eles são preparados, né? Não adianta muita gente, por exemplo, né, fazer um alimento super legal numa panela de teflon que está toda arranhada. Vou dar aqui um exemplo para vocês, né? A panela de teflon, quando ela está toda arranhada, a gente consegue ver aquela parte de alumínio embaixo, quer dizer que toda aquela partezinha preta de cima a gente já comeu. E aquilo lá é mega ultra tóxico. E se é tóxico para qualquer pessoa, imagina para uma gestante, né? Tudo que quando a gente fala de gestantes, é assim, pode ser triplicado, quadriplicado, porque vai afetar a saúde do feto, né? Então, cuidado com esses alimentos, alimentos, sim, né? Mas também com as outras coisas que a gente está exposto. Então, eu falei o exemplo dessa panela, né? Panelas de alumínio, alumínio também é super tóxico, então se a gente ficar arranhando panela de alumínio, nos restaurantes se faz muito isso, né? Arranhando, tipo, para tirar o arroz que ficou grudado no fim, acaba saindo alumínio na comida, né? Muitos cosméticos, desodorantes, até shampoos, pasta de dente que a gente usa com muitos compostos químicos, também estão gerando uma certa contaminação aí, né, para o bebê. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, realmente, né, escolher, de preferência, produtos e cosméticos que são com menos conservantes possíveis, geralmente os que têm classificados como veganos, mais naturais, são mais interessantes nessa fase da vida, né?
não custa, né, por esses 9, 10 meses aí, a gente ter esse cuidado. Não que não seja importante no resto da vida, mas principalmente nesse momento. Então, nesse mesmo documento da Asbram, eles trazem alguns nutrientes que são super importantes aí em cada fase da gestação, né, mas também na pré-concepção e na amamentação. Na pré-concepção, eles falam sobre a ingestão adequada de ferro, de vitamina B12, de vitamina D, de folato, ou mais comumente conhecido como ácido fólico, né, que acaba sendo a mesma coisa, e o iodo, né. Nesse momento, eu quero que vocês entendam que essas vitaminas que estão aqui, né, vitaminas e minerais que estão aqui, eles são super importantes para essa fase da pré-concepção, mas particularmente, se a gente for analisar cada caso, pode ser que, por exemplo, o ferro não seja tão necessário assim para uma gestante que tem os exames adequados, que tenha uma alimentação adequada em ferro, em vitamina B12, enfim, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, né, o individual, mas na sua grande maioria, nessa fase da pré-concepção, a gente acaba assim observando com mais cautela esses nutrientes, né? O ácido fólico, muitos médicos já pedem, né, para fazer a suplementação a partir de 3 meses antes da concepção, se ela é programada, se ela é pensada, né? Então, já fazer a ingestão de ferro, de ácido fólico, a vitamina D se estiver baixa, ou incentivar a exposição solar, né, se tiver em níveis adequados, manter essa exposição solar. Então, a única coisa que eu acho que é importante grifar aqui é o cuidado com as doses, né? Porque existem limites tóxicos dessas vitaminas e minerais. Para todos eles, a gente tem uma publicação aí americana que a gente segue, que são as DRIs, que mostra para a gente todos os valores recomendados, inclusive para essas fases, né, da gravidez e da amamentação, e quais são os limites tóxicos. Então, a gente não pode nunca chegar perto desses limites tóxicos, né? E nem de limites que podem gerar, por exemplo, a interação com outros nutrientes. Vou dar um exemplo bem comum. O ácido fólico, né, que é prescrito numa dose que é bem comum a gente ver essa prescrição, que é de 5 miligramas, é uma dose cavalar, é uma dose muito alta, que muitas vezes impede a absorção da própria vitamina B12, que também é importante para, por exemplo, o desenvolvimento do tubo neural do feto. E é um dos motivos pelo qual acaba se prescrevendo, né, essa suplementação de folato, né? Ele é super importante para esse desenvolvimento. Mas não adianta, né, eu prescrever uma dose super alta se ele vai ter essa interação, então, e acabar depletando a vitamina B12. Então, a gente sempre trabalha com os níveis de recomendação diária, porque a gente não pode esquecer que esse indivíduo também come, né? Então, se eu estou suplementando alguma coisa, eu preciso somar o que eu estou suplementando com o tanto que essa pessoa está ingerindo, né? Então, a dose, por exemplo, de ácido fólico, de recomendação de ácido fólico é de 400 microgramas. Microgramas. Não chega, ou seja, 0,4 miligramas, né? 5 miligramas meu Deus, quantas vezes mais? 10 vezes mais, né? Praticamente. Então, é muito alto, né? Então, só esses cuidadinhos que a gente tem que ter, tá? No primeiro trimestre da gestação, basicamente os mesmos nutrientes que a gente fica atento, né? Ferro, vitamina B12, vitamina D e folato, além da ingestão adequada de proteínas, porque as proteínas vão formar, por exemplo, tecido muscular, tecido ósseo, todo o desenvolvimento do sistema imunológico, né? E os lipídios que vão favorecer também a formação de hormônios, a formação, inclusive, de reservas energéticas, né, para o bebê. No segundo e no terceiro trimestre, daí o folato já não é tão imprescindível assim, porque já passou a fase do desenvolvimento do tubo neural, né, do bebê, e é o principal nutriente responsável por esse desenvolvimento correto, né? Então, a gente já não precisa mais suplementar, nem a vitamina B12, se essa gestante não tem deficiência, se ela continua com deficiência, aí sim a gente continua a suplementação, né, se for necessário. Mas aí, como eu falei antes, a gente avalia cada caso, né? Aí, nesse segundo e terceiro trimestre, a gente passa a pensar em um outro nutriente que é muito importante, que é o cálcio, porque é a fase do estirão do feto, né? Então, que ele vai realmente crescer. E aí precisa, por exemplo, para a formação óssea, bastante cálcio, né? Então, se a mãe não tem uma ingestão adequada de cálcio,
é possível que a gente tenha que suplementar. Nem sempre, mas em algumas vezes sim, tá? Durante a amamentação, basicamente todos esses nutrientes que a gente falou durante a gestação são também importantes, porque na amamentação a demanda energética é ainda maior do que na gestação, né? As mães que estão aqui presentes ou vão lembrar de mim quando estiverem amamentando, ou vão concordar comigo. A gente sente muita fome e muita sede. O nosso próprio corpo grita por comida, grita por tomar água, porque é muita demanda. Pensa, a gente está o dia inteiro produzindo leite. Então, o mais comum de acontecer, a mãe está tudo bem na gestação, tudo certo, ela está bem nutrida, e daí na amamentação a mãe esquece dela, né? E só pensa no bebê, esquece de comer, esquece de beber água, esquece de esquece de tomar banho, de escovar o dente. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque é justamente do leite materno que o bebê tira os nutrientes, né? Se a mãe não estiver comendo, por exemplo, não estiver consumindo ferro de maneira adequada, sim, o corpo dela vai fazer o máximo que ele pode para tirar ferro de todos os lugares que a mãe tem ferro estocado ou presente e vai mandar para o leite. Mas isso não é interessante para a mãe, né? Então, não seria legal que isso acontecesse, né? Então, a dieta correta, né, durante a amamentação, que é um período muito complexo aí para a mãe, precisa ser observado, né, com bastante carinho. Além disso, eu acho que é importante a gente comentar aqui que o ganho de peso gestacional apropriado é muito, muito importante, então nem para mais nem para menos. Se for para mais, pode levar a muitos problemas para o bebê, inclusive predisposição genética, né, a acúmulo de gordura corporal, a doenças como diabetes, como hipertensão, como doenças cardíacas. Então, muito cuidado com esse ganho de peso do tipo, vou comer por 2. Não, não é comer por 2, né? É comer mais, sim, comer mais nutrientes, principalmente, comer mais comida de verdade, né? Mas não comer por 2, tá? Bom, como eu falei antes, a gente segue aqui no Brasil as recomendações das DRIs. A gente fala comumente DRIs, mas para vocês saberem o que é a sigla que representa Dietary Reference Intakes, que são as referências de consumo dietético, que são dos Estados Unidos e do Canadá. A gente não tem essas recomendações brasileiras, mas a gente utiliza essas recomendações americanas, né, e norte-americanas, né, desses dois países, que nos servem muito bem, né? Então, eu vou passar para vocês de uma maneira mais rápida aqui, porque eu acho que não vem ao caso a gente falar de valores, né? Mas essa tabela é uma tabela dos principais nutrientes que são importantes, né? Que eu acabei falando anteriormente, que são importantes aí na gestação, só para vocês verem o quanto que essa necessidade ela está aumentada no período da gestação e da lactação. Nesse caso aqui de proteína e de carboidratos, né, que são nutrientes super importantes aí, né, a serem distribuídos ao longo do nosso dia a dia, essas são recomendações mínimas, tá? Então, talvez alguém vá se questionar os valores, né? Mas, por exemplo, na pré-concepção, o mínimo, né, uma mulher que ainda não é gestante, o mínimo, 60 gramas de proteína, na gestação já passa para 71, na lactação possivelmente para mais. Isso vai depender muito de cada caso. A gente costuma calcular especificamente por quilo de peso para cada indivíduo, só que são valores bem gerais, tá? Aqui a gente tem também recomendações de ômega 6 e ômega 3, e aqui vale ressaltar ômega 3, principalmente, que é um problema para a gente, né? Esse consumo de ômega 3. Ômega 6 é bem tranquilo, porque a gente acaba encontrando em muitos óleos vegetais e pouca gente tem necessidade aumentada desse ômega 6, acaba consumindo tranquilamente, mas ômega 3, por conta da baixa ingestão de peixes, da baixa ingestão de fontes vegetais desse ômega 3, como chia, linhaça, as próprias nozes, né, acaba que esse consumo fica bem baixo. Então, muitas vezes, quando a gente percebe que esse consumo realmente é baixo, a gente acaba suplementando aí ômega 3 para gestantes e para lactantes, tá? Os carboidratos, eles são a nossa fonte primária de energia, né? Então, aqui também são só recomendações mínimas, o mínimo do mínimo, né? 130 gramas. E olha como aumenta na gestação, 175, 210, né? Então, a falta de carboidratos, né, pode prejudicar bastante o desenvolvimento do bebê.
Então, uma dieta low carb, que está muito na moda hoje, né? Nunca pode ser praticada por gestantes, tá, gente? Por favor. Ai, agora que eu vi que tem mensagem no chat. Desculpa, não tinha visto. O que você acha a respeito de que a amamenta ainda irá ter outro bebê? Alguma dica de nutrição? Ah, sim, muita. A ingestão energética e de nutrientes é a mais aumentada ainda, né? Então, se tu quiser continuar amamentando mesmo estando grávida, a gente vai somar essas recomendações, né? Então, pensa que se a tua ingestão de energia, vamos supor, né, que era 2.500 calorias por dia, de nutrientes, né, cada uma tem um valor específico, vai ser mais aumentada ainda. Não existe contraindicação, desde que tu consiga manter a ingestão de nutrientes e a ingestão energética adequada para manter a gestação saudável e a lactação também, tá? Bom, aqui sobre o ácido fólico, né, o folato, como eu tinha comentado, a recomendação é de 400 microgramas, né, para não gestantes, e aí ela vai aumentar, então, de 400 para 600 durante a gestação e a lactação. Mas a gente, como eu falei, tem que lembrar que as pessoas não só suplementam, né? Se alimentam também, e as fontes de ácido fólico são bem comuns na dieta, nas pessoas dia a dia, de pessoas que comem saudável, né? Então, vamos lá. Salada, folhas verdes, né? Tem uma baita gama aí de ácido fólico, então, se a pessoa come bem, né? Não precisa suplementar doses muito maiores do que essas. A vitamina B12 é muito importante a gente avaliar. Hoje a gente tem uma deficiência de B12. Antigamente a gente tinha deficiência de vitamina B12 só em dietas vegetarianas ou veganas, porque a gente só encontra vitamina B12 em alimentos de origem animal, e nenhum alimento de origem vegetal tem B12, só fontes de B12 análogo, que o nosso corpo não entende o que é, não consegue utilizar. Então, acaba que a gente, pessoas que têm essas dietas mais restritas, né, vegana ou vegetariana, precisam suplementar e muitas vezes é recorrente para o resto da vida, tá? Mesmo quem não é vegano ou vegetariano, hoje a gente tem visto que os exames de vitamina B12 são muito baixos, as pessoas estão com uma deficiência muitas vezes por problemas gastrointestinais. A gente precisa de um fator lá no estômago que se chama fator intrínseco, para fazer a absorção dessa vitamina B12, né? E, inclusive, então, assim, muita gente que tenha problemas gástricos não consegue fazer essa absorção, mesmo ela estando presente na alimentação. E diversos outros motivos aí que, né, não vem ao caso, senão vou me estender muito, mas que podem estar trazendo essas deficiências. Então, é sempre bom avaliar, tá? Se vocês nunca avaliaram, peçam para o médico para fazer esse exame, porque vale a pena. Uma coisa que vale a pena falar é que a variabilidade de referência dos laboratórios é muito grande. Então, eles vão dizer ali que de 200 a 900 está ok, tá? Mas o ideal é a gente trabalhar com valores acima de 500, tá? Dos exames bioquímicos. Para garantir aí o desenvolvimento adequado do bebê, tá? Vitamina A é muito tranquilo a gente alcançar através da alimentação, se ela for adequada, se tiver alimentos coloridos, né, principalmente alaranjados, avermelhados, não é uma vitamina que a gente se preocupa muito. A vitamina D, aí sim, né, porque a gente percebe que as pessoas hoje estão se expondo ao sol de maneira muito inadequada, e só os alimentos que são fontes de vitamina D não dão conta aí de manter níveis ótimos de vitamina D, que seriam acima de 50, tá? Iodo é um nutriente muito importante também durante a gravidez, principalmente pela adaptação tiroidiana, né, e desenvolvimento cerebral, e é facilmente encontrado no sal, né? O sal aqui no Brasil é iodado, justamente por uma questão de saúde pública, né, para manter os níveis adequados de iodo na ingestão da população, porque senão a gente só teria as fontes alimentares de origem marinha, né? E muitas vezes as pessoas não têm acesso ou não gostam, enfim. Então, tendo uma alimentação adequada em relação ao consumo de sal, normalmente é tranquilo. Aí, se por acaso a gestante for hipertensa, né, ou tiver problema renal, algo nesse sentido, a gente tem que repensar e pensar numa suplementação, né? Porque não vai conseguir, porque a recomendação de sal daí vai ser reduzida,
Ferro é um nutriente que como o ácido fólico, né? É muito comum fazer suplementação, porque realmente as demandas nutricionais de ferro na gestação, olha só como aumentam. Vocês estão vendo aqui de 15 a 18 miligramas na pré-concepção, né? E já sobe para 27 miligramas de ferro durante a gestação. Então, assim, é uma coisa muito absurda. E essa mulher precisaria consumir, assim, muito fígado para chegar nessa recomendação aí. Então, por profilaxia, né, a gente acaba suplementando tanto ferro quanto o próprio ácido fólico, né, em concentrações, em doses, né, adequadas. Ele é muito importante para a síntese de hemoglobina, para o funcionamento dos órgãos, né, para evitar infecções, enfim. Cálcio, né, também muito importante aí para o desenvolvimento muscular, desenvolvimento dos ossos, né, esquelético, transmissão de impulsos nervosos, secreção hormonal. Então, se essa pessoa consome laticínios, né, 2, 3 vezes por dia, normalmente alcança essa quantidade, essa necessidade de cálcio. Mas aí a gente tem que também se atentar a dietas aí vegetarianas, veganas, ou com baixo consumo de laticínios porque não gostam, enfim, para fazer aí uma suplementação, se for necessário. Tá? Selênio também é um nutriente bem importante aí para a fertilidade, aí que a gente vai falar então um pouquinho mais sobre ele, para as tentantes aí, né? E é muito fácil de incluir no dia a dia uma dose bem tranquila de 2 castanhas do Pará, que já suprem a necessidade diária aí de selênio, né? Tem um baita poder antioxidante, então, inclusive, para todas as pessoas, mesmo não grávidas, vale a pena se atentar a esse consumo. O zinco está na moda hoje, né? Tem uma função imunológica muito importante, então, nessas infecções virais aí do Covid, a gente já ouviu muito falar sobre ele e a vitamina C, né? Então, se atentar a ele, né, na ingestão. Então, depois eu vou falar de algumas fontes desses alimentos. Colina, que a gente tem bastante quantidade de colina nos ovos, né? São uma das principais fontes, então só se atentar para se o indivíduo é vegetariano, vegano, né? E esses são os principais, né? Vou passar mais rapidinho aqui para onde a gente encontra esses nutrientes, né? Então, proteína é mais tranquilo, né? Então, mas para quem não sabe, né, a gente encontra proteína nos alimentos de origem animal, então carnes, aves, peixes, ovos, produtos lácteos. Mas se o indivíduo for vegetariano, vegano, eu tenho falado isso bastante aqui, né? Eu não tô querendo fazer nenhuma dizendo que não é para ser, porque pode ser, não tem problema nenhum. Esses indivíduos têm que estar um pouquinho mais atentos em relação a alguns nutrientes que eu já comentei antes, e também a gestão de proteína, né? Então, tem que ter esse cuidado. Eu, por exemplo, não como carne já faz mais de 10 anos, né? Eu consumo peixes, eventualmente, mas também não é todos os dias. Então, a gente tem que ter um cuidadinho um pouquinho maior, né? Em relação à proteína, principalmente, né? E a vitamina B12. Tá? Mas, no mais, dá para ter uma alimentação bem balanceada e saudável, mesmo sem comer carne. O ômega 3, né, principalmente óleo de peixe, ou peixes que são mais gordurosos, de águas salgadas e profundas, né? Mas também, para dietas vegetarianas, a gente pode usar o óleo da linhaça, né, ou o óleo de chia, e esses 2 grãos, ou os próprios, né, sementinhas, a linhaça e a chia, só que se a gente não mastigar elas bem, acaba que o ômega 3 não consegue ser absorvido, né? Eles acabam funcionando como fibra e muitas vezes vão embora do cocô sem serem tocados, né? Sem serem digeridos. Mas também a gente encontra em algumas oleaginosas, como as nozes. Carboidratos, então, legumes, leguminosas, como os feijões também, os tubérculos, grãos, frutas, que é a base da nossa alimentação, praticamente, né? Os cereais também. O ácido fólico, então, a gente encontra no fígado, no extrato de levedura nutricional, né? Os vegetais de folhas verdes, as leguminosas, frutas cítricas, e alguns alimentos que podem ser fortificados com o ácido fólico, né? A vitamina B12, como eu comentei, só em produtos de origem animal, e aí vale lembrar que a principal fonte é o fígado, assim como o ferro, porque é onde a gente acaba armazenando, a gente e os bichos, né, acabam armazenando os nutrientes.
por isso ele é uma baita fonte aí de vitaminas e minerais. Eles têm mais, né, quantidade aí do que os próprios aves e os produtos lácteos. A vitamina A, em alimentos de origem vegetal, amarelo, alaranjados, avermelhados, porque são fontes de carotenoides, e depois eles vão ser convertidos aí no nosso corpo em vitamina A, ou os laticínios, ovos, o bacalhau, o óleo de fígado de bacalhau, eles já têm a forma ativa aí da vitamina A. A vitamina D, como eu falei, a gente pode se expor ao sol, né, mas as fontes são só alimentos de origem animal, então peixes, ovos, laticínios, porque esses animais acabam também, como a gente, convertendo aí luz solar em vitamina D. Vitamina B6 normalmente é uma vitamina tranquila e de ser alcançada com alimentação, aves, peixes, carnes, batatas, legumes, frutas não cítricas, castanhas, sementes. O iodo, como eu já havia comentado também, o sal iodado supre normalmente nossas necessidades, mas também tem iodo nas algas marinhas e nos frutos do mar. O ferro a gente encontra principalmente nos alimentos que são fontes de proteína, né? Então, as carnes, aves, peixes, mas também as leguminosas, como lentilha, feijão, o grão de bico, as oleaginosas, como a castanha, o tofu, que é o queijo de soja, né? O cálcio, a gente acaba conhecendo o leite como principal fonte de cálcio. Ele não é uma fonte de cálcio assim, muito inteligente, porque a gente consegue absorver pouco desse cálcio, tá? Mas se não for o leite, né, não tem tanto problema se a pessoa não consumir o leite, a gente tem que atentar a outros alimentos que são fonte de cálcio, né? E aí pode entrar o tofu, a sardinha é uma baita fonte de cálcio, feijão, todos os tipos, a couve, a laranja, figo, couve, brócolis e, como nosso principal exemplo aqui, o gergelim. O gergelim é fácil de ser incluído aí ao longo do dia, pode colocar por cima da salada, pode colocar na panquequinha, pode colocar, misturar no arroz, né? Ele é uma ótima fonte de cálcio. E o selênio aí, que é um baita antioxidante, previne muitas doenças, principalmente relacionadas aí ao estresse oxidativo, né? Então, a principal fonte é a castanha do Pará. O zinco a gente encontra em ostras, mariscos, carne vermelha, ovos, sementes como gergelim, semente de abóbora, girassol, e aqui vale a dica que eu dei antes, né, de colocar gergelim em cima da salada. Eu geralmente falo para os pacientes colocarem, vocês fazerem um mix de sementinhas, então gergelim, abóbora, semente de abóbora, semente de girassol, fazer um mix, pode colocar pode torrar um pouquinho no forno, colocar sal, colocar algum temperinho verde seco, né, salsinha seca, enfim, e fazer um mixinho para jogar em cima da salada todos os dias, né? É ótimo, né? Então, uma baita fonte de cálcio, de ferro, de gorduras boas, né? De fibras também. Então, vale a pena seguir essa dica aí. Colina, principal fonte, os ovos, né? Então, normalmente a gente consome 1 ou 2 ovos por dia, a gente tem uma baita fonte de colina e supre as necessidades diárias. Mas a gente também encontra no fígado, no peixe, nos frutos do mar, leite, no germe de trigo. E biotina, normalmente, também não tem muito problema de acabar incluindo na alimentação. Eu acho que é importante deixar ela aqui, porque logo depois do parto, vocês vão perceber que a gente perde muito cabelo. E essa é uma vitamina muito, muito, muito importante para o crescimento adequado do cabelo. Então, se por acaso vocês perderem mais do que o normal ou se incomodarem muito com isso, vale a pena essa suplementação. Mas não só essa vitamina, né? Para a saúde do cabelo, algumas outras também são importantes, então, que podem também estar em falta e ir piorando esse problema, né? Principalmente cálcio, zinco, ferro e a biotina. Então, vale a pena se atentar aí. E a própria proteína, né? Então, se ela não estiver sendo consumida de maneira adequada, aí também pode estar piorando esse problema. Falei, bastante coisa, bastante nutrientes, que provavelmente vocês não vão lembrar de todos os detalhes, de todas as fontes, mas vocês podem ir lá, ainda bem que fica gravado, né? A Paulinha vai colocar lá, então depois vocês podem ir lá e ver o vídeo de novo, sem problema nenhum. Mas eu queria resumir tudo que eu falei
nessa figura, para vocês olharem ela com bastante carinho, né? Então, é justamente o que vocês vão fazer na hora do almoço e na hora da janta, e na hora do café da manhã. Vão pensar num prato que seja composto, basicamente, nesse formato, tá? Então, olha só, metade do prato, eu sempre desenho isso com os pacientes, né? Metade do prato, a gente vai deixar para os vegetais crus e cozidos, o mais colorido possível. Então, vocês estão vendo aqui que tem 3 cores, né, de vegetais crus e cozidos. Tem cebola, tem alface, tem beterraba, tem cenoura. Gente, todo mundo tem alguma coisa que não gosta, e tá tudo bem. Vocês não precisam comer o que não gostam. Só que, então, comam o que gostam, né? Não deixem de lado, não esqueçam de incluir os vegetais no dia a dia, porque eles são as principais fontes de todos esses nutrientes que a gente acabou falando, né? E de fibras, e de compostos bioativos, que eu não quis nem entrar muito no caso aqui, mas de muitos compostos bioativos que têm ação anti-inflamatória, antioxidante, inclusive analgésica, né? Então, importantíssimo a gente manter essa metadinha do prato aí de vegetais, tá? A outra metade do prato a gente vai dividir de novo, né? E aí 25% então vai ficar para fontes alimentares de proteína. Então, se o indivíduo come carne, né? Se vocês comem carne, fica meio a meio. É um pedacinho de carne, de frango, de peixe. Geralmente, o tamanho da palma da mão de vocês. Não precisa muito mais do que isso, tá? Tirando, assim, raros casos, precisaria mais do que um filezinho de frango ou de carne. Proteína vegetal, e aí feijão, grão de bico, soja, lentilha, ervilha, pode variar. Se for vegetariano, vai aumentar a quantidade aí da proteína vegetal e retirar a proteína animal, né? E os outros 25% de carboidratos. Não precisa, por exemplo, esse prato tá só arroz, né? Mas não precisa ser só arroz, vocês poderiam colocar arroz e batata, macarrão e batata, milho e arroz, enfim. Poderia ser outras fontes de carboidrato, e inclusive pode ser uma fruta, se vocês gostam de misturar a salada com fruta, né? Não tem problema nenhum. Basicamente é isso que faz um almoço e uma janta serem saudáveis, né? Eu falei café da manhã. No café da manhã, vocês não precisam ter comida de verdade, né? Mas pensem num formato que vocês possam trazer esses nutrientes para o café da manhã. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, em vez de vegetais crus e cozidos, a gente vai falar em frutas, né? Que daí vão fazer parte, por exemplo, do prato do café da manhã e dos lanches de manhã e de tarde. Seria uma ótima forma aí de incluir as frutas ao longo do dia. Então, a gente está falando de café da manhã, de um lanche da manhã que seja fruta e alguma castanha para a gente alcançar aquela dose recomendada de selênio, por exemplo, né? Então, uma fruta com 2 castanhas do Pará. No lanche de tarde, vocês poderiam comer uma fruta com iogurte e granola. Na granola já tem outros nutrientes legais, tem uva passa, tem coco, tem chia, podem fazer uma granola legal, inclusive uma granola em casa. No almoço e na janta, um prato basicamente esse, né? Vamos esquecer um pouco, deixar um pouco de lado esse negócio que é muito comum aqui na nossa região, de que não pode comer comida de noite. Não, tem que comer comida de noite. É melhor comer comida de noite do que comer pão, presunto e queijo, gente. Pão, presunto e queijo que não é nada nutritivo, né? E aí, no café da manhã, a gente pode fazer uma panquequinha de banana, ovo e aveia, ou uma crepioca, ovo com polvilho doce ou tapioca, e aí rechear com o que vocês gostarem mais, mas poderia ser queijo, poderia ser ai meu Deus, salsinha, cebolinha, alguma coisa assim que tem um verdinho, né? Poderia, inclusive, rechear com um restinho de frango que sobrou da noite. Eu gosto de comer pão de manhã. Tudo bem, coma pão uma vez por dia, né? Não pão em todas as refeições. Então, no café da manhã quer comer pão? Tudo certo. Então, come pão, faz um ovinho para acompanhar o pão, come uma fruta, toma um café ou toma um suco, né? E aí pode deixar a fruta de lado. Então, se vocês seguirem isso, muito provavelmente os nutrientes que a gente conversou até então vão estar adequados, né? E aí, claro, a avaliação de suplementação nutricional, ela precisa ser mais bem estudada, principalmente com o nutricionista, né? Ou com o médico, tá? Se o médico tiver apto, nem todos os médicos gostam de ir muito a fundo aí nessa questão da suplementação, né? E os médicos não podem prescrever dietas, tá? Então, se vocês quiserem um olhar um pouco mais carinhoso com
a nutrição, com a maneira como vocês vão comer, sim, daí precisa procurar um nutricionista, certo? Opa. Ah, tá. Aqui são as referências que a gente usou. E se vocês ficaram com dúvidas, a gente vai ter um momento para dúvidas agora, mas se vocês ainda, né, tiverem mais dúvidas, quiserem um acompanhamento mais direto, realmente é legal, então, como eu falei, consultar um nutricionista, tá? Uma ou um, né? Tem vários nutricionistas homens hoje em dia. Também é adequado. A maior parte dos nutricionistas que atendem gestantes são mulheres, né? Então, por isso que eu acabei deixando uma nutri. E queria parabenizar vocês por estarem aqui, de verdade, de coração, assim, eu acho que é um momento muito importante, o momento da gestação, e quanto mais vocês buscarem informação, quanto mais vocês buscarem realmente entender o que está acontecendo no corpo de vocês e como vocês podem ajudar o filho de vocês a se desenvolver de maneira adequada, nossa, muda muita coisa, né? Então, parabéns. Tomara que vocês tenham aprendido algumas coisas hoje. Fico muito feliz de poder falar sobre isso e agradeço aqui também a Cauane, né, que montou os slides aqui para mim, com bastante carinho, com bastante amor, né? Aprendeu bastante também aí nessa montagem, e como eu falei lá no começo, ela está fazendo estágio ali no Marieta, no setor do banco de leite e das gestantes, então está bem por dentro aí dessas recomendações, certo? Fica aqui meu contato, se vocês quiserem, não hesitem em enviar mensagem, em pedir alguma ajuda, não tem problema nenhum, estou aqui para isso, gosto muito de ajudar, e é isso. Deixa eu ver o chat aqui, que alguém perguntou, eu não... Um suplemento completo com esses nutrientes todos, mesmo que a alimentação não seja tão boa, é suficiente, eu preciso de ambos. Com todos esses nutrientes que eu falei, impossível. É uma boa pergunta. Primeiro, a gente tem que avaliar cada caso, porque fazer suplementação de algo que não é necessário pode levar a prejuízos para o indivíduo. Então, eu sou mega contra esses multivitamínicos que se vendem na farmácia. Primeiro, porque a forma com que eles estão encapsulados, a forma química deles, quando forem encapsulados, geralmente é a pior forma para absorção do nosso corpo. Então, já começando por aí, né? Outra é porque os nutrientes interagem entre si. Então, por exemplo, ferro e cálcio interagem entre si. Então, colocar eles numa mesma cápsula não faz o menor sentido. Se eu não vou conseguir absorver os dois. Ou eu vou conseguir absorver um, ou eu vou conseguir absorver outro. Se ele tivesse num formato, por exemplo, quelado, daí tudo bem. Eu poderia colocar na mesma cápsula, mas nesses multivitamínicos eles não estão, né? Então, também eu vejo que é dinheiro jogado no lixo. A gente precisa suplementar o que o nosso corpo precisa, e para isso a gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais aprofundada, do tipo, fazer exames bioquímicos, fazer uma consulta para o nutricionista poder olhar vocês, olhar o cabelo, a unha, o rosto. Muitas vezes, com essa avaliação clínica, a gente já consegue ter uma direção de por onde que eu vou ir. Outra, quando a gente olha o que vocês estão comendo e por quanto tempo vocês vêm comendo o que vocês estão comendo, já gera uma luzinha aí no fim do túnel. Poxa, talvez ela tenha deficiência disso, daquilo. E aí a gente consegue também ir um pouquinho mais a fundo, né? Era essa a pergunta? Era sobre esse suplemento que tu disse? Quem que perguntou? Eduardo? Tenho diabetes mellitus e a Nutri Obstetra orientou a fazer dieta low carb para controle da glicose. Aí sim, né? Com o diagnóstico de diabetes, aí sim pode fazer uma dieta low carb. Não uma dieta low carb muito agressiva, né? Provavelmente eles estão te acompanhando nesse sentido, né? Não pode ficar zero carboidrato. Mas um controle de carboidrato aí, nesse sentido de melhorar a glicemia, sim, com certeza. Tá? Se você está tendo acompanhamento, pode ficar tranquilo. Mais alguma dúvida? Não? Oi. Para ligar as câmeras. Oi, posso falar um pouquinho agora? Pode. Então,
Parabéns, parabéns pela palestra, muito legal. Estou anotando e aprendendo aqui algumas coisas também, tá? Obrigada. Muito bom. No pré-natal é muito comum as gestantes perguntarem para nós justamente sobre sushi e sashimi. Essa pergunta aí iniciou o pré-natal, né? É básica, é básica. Então, a gente, normalmente, primeiro trimestre, realmente, ali, eu digo, a minha conduta, né? Que a gente seja um pouquinho mais conservador com os alimentos crus, as carnes mal passadas, sashimis, alguns tipos de sushi também, mas depois do primeiro trimestre, geralmente, eu libero, né? Então, não sei se a tua conduta é essa também, se teria algum outro cuidado, realmente, o tipo de alimento é mais para os alimentos crus mesmo, né? Outra coisa também sobre a pré-concepção que você comentou, que eu acho super importante, né? Essa avaliação, eu diria, do casal, né? Então, o casal vem consultar com desejos de engravidar e é importante fazer essa avaliação nutricional, bioquímica, no caso da futura gestante, para poder justamente equilibrar, suprir algumas necessidades, ver se ela tem deficiência vitamínica, anemia, ferritina baixa, B12 baixa, e já começa a fazer essa correção justamente na pré-concepção, né? E hoje tem uns produtos que a gente usa para o marido também, que é selênio, zinco, metilfolato, no sentido de melhorar um pouco a qualidade espermática do homem, né? Então, isso começa a corrigir justamente a dieta, se a pessoa bebe, se fuma, a recomendação é justamente parar, né? No período que estão tentando engravidar. Aí ela fica tomando ali metilfolato direitinho até o terceiro mês, depois vai mudando a fórmula das vitaminas também, né? Qual é a tua opinião sobre, principalmente, o sushi e sashimi ali? Então, eu concordo contigo. Eu acho que não só sushi e sashimi, essa é uma pergunta que é bem comum, né? Mas até o cuidado com os locais que a gente vai comer salada crua, né? Não custa cuidar, principalmente no primeiro trimestre, né? Que é o trimestre mais importante, assim, né? Porque a gente não sabe como eles estão manipulando alimentos. Eu digo porque eu trabalhei em cozinha de hotel, já estagiei em cozinha industrial, já vi como funciona um monte de cozinha em um monte de restaurantes comuns, assim, e assim, as pessoas acabam não tendo o cuidado, né, na manipulação de alimentos que deveria ter. Então, se não tem esse cuidado, existe uma facilidade muito grande de ter exposição a bactérias que podem causar uma intoxicação alimentar. Não tão grave como poderia ser com o sushi, né, com o sashimi, enfim, mas qualquer infecção nesse momento não é bem-vinda, né, doutor Denita? A gente sabe que é um momento delicado. Então, a minha conduta é realmente pedir para ter um pouco de cautela, assim. Olha, tu sempre almoça num restaurante a vida inteira e não tem nenhum problema, né? Já está acostumado, tudo bem. Mas tenta não, assim, comer comida na praia, comer comida de barzinhos que tu não conhece. Enfim, algumas coisas, assim, bem básicas, né? Acho que vale essa importância. Eu devia ter feito uns mitos e verdades aí, né? Do que pode e não pode, esqueci. Acabam pensando mais sobre os nutrientes, né? Mas puxando o gancho do que tu falasse aí do sushi, sashimi, tem muita gente que tem dúvida sobre o café, né? Então, o café, a gente é um país cafezeiro, né, gente? Então, quase todas as pessoas gostam muito de tomar um cafezinho e foi uma das coisas que também me prendeu muito na minha gestação, né? Qual que é a recomendação? A recomendação é no máximo 1 xícara de café por dia. Então, se vocês são muito cafezeiras, dosem a quantidade. Então, se toma uma canecona de manhã e uma canecona de tarde, toma meia de manhã, meia de tarde, para dar uma num dia, sabe? Se tem essa necessidade, porque mais do que isso pode chegar a ser tóxico para o bebê, então não é interessante. Outra dúvida recorrente é a dos chás, né? Então, de uma maneira geral, para não errar, a gente acaba dizendo que nenhum chá é bem-vindo na gestação. É simples e pontual. Existem exceções, claro que sim, né? Então, assim, se está tendo enjoo, a gente indica o chá de gengibre, que a gente percebe que é seguro, né? Tem alguns chás que ainda tem um pontinho de interrogação, assim, né, na literatura. Isso tudo também tem a ver muito com a dose, né? Então, claro que ninguém vai tomar 3, 4 xícaras do mesmo chá num dia, mas toda cautela é bem-vinda nesse momento. Então, de uma maneira geral, o de gengibre para controle de
de ânsia de vômito, né, de náusea, e fora isso, nenhum. Principalmente os que têm cafeína, se a pessoa já consome café, né, como chá verde, enfim, não são legais. Tem uma publicação, a única recomendação que a gente tem é uma publicação do Estado de São Paulo falando dessa ingestão, do que pode e não pode, na gestação e também na lactação. Depois eu posso compartilhar com vocês, Paulinha, Sara, até o Dr. Deniter também, de repente, tem interesse, que fala especificamente de cada um. É bem legal. Mas, assim, quase todos têm uma certa cautela. Então, para ser mais fácil, a gente acaba dizendo que, né, que não é interessante. Realmente, que os pacientes perguntam, né? Alô? Elas Muito, perguntam, né? As chás, cafeínas, né? O café descafeinado, que tipo de chá, camomila, erva cidreira, um chazinho assim, às vezes até, ó, se você estiver ansiosa, nervosa, insônia, eventualmente, né? um pouquinho Não no diário. tá? Exato. Tudo depende da quantidade, né? Eu acredito. Isso. Né? Perfeito. Tem em alguns momentos, assim, né? Eu acho que se for usado, né, de maneira cautelosa e eventualmente, com certeza, esses mais comuns que a gente conhece, né? Melissa, né? Erva doce, erva cidreira, enfim, hortelã. O que não pode nunca é canela, né? Já vale lembrar. Chá de canela, chá de arruda, chá de canela. Tá proibido, mega abortivo. E, inclusive, a gente pede para nem colocar canela, tipo, na comida. Na comida, no doce, né? Nada que tenha canela. Assim, pode ser que vá comer e não dê nada, né? Uma dose muito baixa, mas, assim, por cautela, né? A gente acaba também pedindo para não utilizar. Sobre o café descafeinado, ele passa por um processo químico, né? Para tirar a cafeína dele. Então, possivelmente, acaba tendo alguns resíduos desse processamento, que podem não ser legais. Então, buscar um café de qualidade, descafeinado, mas de qualidade, tá? Aí pode ser. O café solúvel é a mesma coisa. Tá perguntando ali, né? É a mesma coisa que café normal. Tem cafés que tem mais concentração de cafeína, tá? Então, por exemplo, o café expresso tem bem mais cafeína do que o café passadinho normal. Então, se for expresso, é tipo uma xicrinha por dia. Não pode nem ser uma xícara normal, né? Então, tem essa questão. Às vezes a paciente está usando várias fontes de cafeína, né, na nossa região. Agora começa a esfriar um pouquinho, aumenta a incidência, a dose, chimarrão, café preto, daqui a pouco um chá e um chocolate, quer dizer, são 4 fontes de cafeína no mesmo dia, né? Isso mesmo, bem lembrado. Bem lembrado. E nessa fase dá uma vontade de comer um chocolate, né? Meu Deus! Pois é. Páscoa chegando. Bem lembrado, os gaúchos sofrem quando a gente pede para tirar, né, um pouco o chimarrão. Chimarrão, Às vezes estamos chimarrão e café, né? Meu Deus. E café junto. Eu digo para tomar aquele chimarrão bem aguado já. Olha, as primeiras cuias você dá para o marido. Quando tiver lavado, aí você toma. Isso mesmo. Tem menos cafeína. Boa. É isso aí. Deixa eu me lembrar o que mais desses mitos. Me ajudem. Eu acho que tem um monte de coisa, né? Que tem uns mitos, assim, umas dúvidas comuns, né? Aparece no dia a dia. Você comentou sobre o ácido fólico, né, Giovana? Realmente, antigamente, quer dizer, ainda se usa hoje, mas só tinha uma dosagem de ácido fólico, né? Nos postos de saúde, nas unidades básicas hoje, ainda existe o ácido fólico de 5 miligramas. E o pessoal usa, sabe? É incrível usa, como né? Usam. E não se tocaram que é uma dose muito alta, né? Então, hoje é 400, 600 mas tem outra opção, né? No SUS hoje tem disponível outra opção, né? Ou só tem essa para prescrição? Pois eu não sei, mas eu acho que uma época, eu sei que é o 5, talvez tenha o 2 miligramas também, que aí menos da metade da dose, né? Sim, bem mas melhor. Eu recebi algumas pacientes de pós-saúde tomando 5 miligramas. E aí a gente troca. Bem comum. É muito. Eu trabalho no ambulatório lá da Univale, né? Então, toda segunda-feira de manhã eu atendo lá, tem uma unidade de saúde dentro da Univale, né? E aí eu atendo principalmente crianças e
A gestante só quando elas vêm, tipo, vem trazer a criança e ela tá gestante, acaba não chegando tanto pra gente, porque é mais encaminhamento dos pediatras mesmo. Mas quase todas também têm chegado com essa prescrição. Elas acabam comentando na consulta, assim, né? E assim, não é legal fazer, né? Eu não gosto de mudar a prescrição de um outro profissional, né? Mas eu explico que eu acho que não é legal, se ela quiser voltar e conversar com o médico, enfim, eu usaria outra, né? Até falo, né, em outras doses, que daí normalmente eu suplemento para manipular, né? E aí, certo. e aí já incluo outras coisas, já faço uma suplementação, por exemplo, de tudo que o indivíduo, aquela pessoa precisa, a gente faz num manipulado só, para ficar menos cápsulas, né? Menos empenho, assim, da pessoa tomar, pensar um pouco mais no que vai ser legal para a realidade dela, né? Mas é complicado, né? É complicado quando a gente recebe uma coisa, ver uma coisa que a gente não concorda muito, assim, e tem muita evidência científica para hoje, trocar, né? Sim, eu fico toda cautelosa, assim, eu fico, ai meu Deus, pisando em ovos, sim, porque... Né? A recomendação de usar a dose um pouquinho maior seria para paciente bariátrica, né? Pós-bariátrica, e pacientes que já tiveram um filho com alguma defeito do tubo deficiência, neural, né? Alguma deficiência do tubo neural, então aí existe uma recomendação de usos de doses um pouco maiores, mas são as exceções hoje, né? Não é a regra mais, né? Outra pergunta, Giovana, também é sobre o uso de lactobacilos. A partir de que trimestre assim, você recomenda usar? Então, depende muito de cada caso, tá? Se a gente percebe a partir de... Tem um questionário assim, que eu faço especificamente para entender um pouquinho mais sobre a microbiota intestinal e a imunidade da pessoa, né? Então, se eu percebo que ela não está muito legal, tem infecções recorrentes, o intestino não está funcionando muito bem, né? A gente pode prescrever já até na pré-concepção. Não tem, assim, muita... tem que ser nesse trimestre, no outro. Vai variar de acordo com como ela está se sentindo e como que ela está respondendo ao tratamento. Talvez a gente faça só durante 1 mês, 2, se responder bem, não tenha mais necessidade, né? Mas que bom que tu falasse, que é uma suplementação muito legal de a gente pensar também, né? Mas não é uma necessidade de todo mundo, né? Mas muitas vezes é necessário, porque a gente acaba percebendo que muitas pessoas hoje têm uma microbiota bem detonada, né? Principalmente se tem infecções recorrentes, o antibiótico, né, utilizado, ele não é seletivo, né? Então acaba, além de matar a bactéria que está causando a infecção, ele mata muitas bactérias que são boas no intestino. Então, a minha conduta, sempre que a pessoa assim, tomou um antibiótico e chegou na consulta 1 semana, 1 mês depois, é prescrever um probiótico, pelo menos de reposição, né? Para a microbiota daquele momento. Porque senão vai acabar acontecendo o que normalmente acontece, infecções que daqui a 1 mês elas voltam, porque daí a imunidade baixou. Se a microbiota está alterada, se não tem quantidade de micro-organismos bons, né? De maneira adequada, que possam combater os micro-organismos ruins, os patógenos, né? A gente acaba percebendo que esse indivíduo vai ter que tomar antibiótico atrás de antibiótico, né? E com a suplementação de probióticos, aí essa recorrência ela diminui bastante. Além de outras coisas, né? Então, não só probióticos, mas os pré-bióticos, que são as comidinhas dos probióticos, né? Que são as fibras. Então, inclui vegetais, as frutas, né, na alimentação, acaba já dando comida suficiente para eles se proliferarem, né, para as bactérias boas se proliferarem e aí sanar esse problema, né? Joia. Você acha que esses lactobacilos, assim, só de iogurte, eu acho pouca quantidade, né? Não sei se suplementa, eu acho muito pouco, né? Pouca. Às vezes Yakult, as coisas assim. O que tem, que é legal de usar, é o kefir, né? Que daí sim poderia substituir uma prescrição, se ela for baixinha, né? Se for uma necessidade baixa de probióticos. O kombucha também, hoje tem bastante no mercado, acaba sendo um pouco caro a gente pedir um pouco caro em relação à quantidade de micro-organismos que tem, né? Então, nesses casos, assim, por exemplo, pós-antibiótico,
ou inclusive se a gente perceber que o paciente está realmente com uma microbiota bem defasada, aí eu prefiro suplementar, né? Aí para manutenção é legal consumir diariamente kefir, o kombucha, o iogurte, daí tudo bem, né? O que a gente tem que se atentar é a quantidade de açúcar que tem nos iogurtes, então, porque se for um iogurte tipo Yakult aí, que é basicamente só açúcar, o açúcar ele também é deletério para as bactérias, né? Então, também... A flora é uma beleza, agora o peso... É aqui, né? Então não dá, né? Não dá para a gente pensar só de um lado, né? Então acho que a gente tem que pensar realmente como um todo, assim, né? Legal. Que bom, Muito né? bom. Que delícia de ouvir, guria. Nossa, que presentão mesmo, né? Eu sou suspeita, né? Que já sou cliente versus cliente. Então, mas realmente, duas coisas que eu deixei de ingerir foi Yakult e peito de peru, depois que eu te conheci. Saiu do cardápio, não se compra mais aqui em casa, né? Estou tentando. Depois que acostuma, vai que vai, né, Sara? Tu esquece, né? Esquece, tu cria novos hábitos e vai, né? O importante é você ter persistência e objetivos no período, né? E saber que se a gente está gestando, com esse super objetivo de trazer uma pessoa mais saudável ainda que nós, né? Porque tá chegando aqui, né? Para tudo isso, né? É isso aí. Eu, como fiquei os 3 meses em Portugal, eu acho que eu não tomei nada, né? E lembrei do sushi, porque eu engordei uns 10 quilos, e daí eu comi um sushi em São Paulo, e aí a gente não sabe se foi isso, mas eu emagreci 4 quilos, eu tive, assim, não deu certo, eu vomitava, enjoava, não ficou assim quase um período que nada parava, né? E não sei se é por causa disso, né? Mas, enfim, existiu o sushi que a gente comeu no lugar shopping, né? No shopping, que a gente não sabe bem a procedência, né? Como você falou. Então, mas acho que o início... Pensa que importante isso, né? No meio da gestação, emagrecer 4 quilos e passar por um processo de intoxicação, meu Deus, né? E a Serena nasceu com 2,2 kg, né? Eu, dos 4, consegui engordar 2, porque dia 13 de maio eu parei de vomitar. E ela nasceu dia 30. Nesses semanas e piga. Então, ela era, mais miudinha, saudável, né? Miudinha, né? Mas é uma coisa que eu não fiz, né? E que talvez hoje também eu estou, né, tendo que fazer muitas coisas, porque eu entendia que não precisava, né? Porque vitaminas e complementos só depois, para quê? Alguém tinha que sempre me provar que está faltando, para daí eu ir lá e complementar, né? E caiu por terra esse meu pensamento, né? Assim, acho que a gente tem que ir lá fazer, né? Quando eu fui fazer o exame, estava muito defasado, né? E eu estou num tratamento para poder, né, equiparar isso, né? Para daí fazer essa manutenção ainda, né? Eu estou ainda correndo atrás do prejuízo de não ter feito nada e de não ter olhado, né, isso. Então, para mim, foi uma grande lição, né? Uma grande lição, assim, de esperar, tipo assim, não, vai sarar sozinho, né? Espera que, não vamos tomar remédio, porque não é para tanto, então deixa assim. E aprendi que não, que vitaminas, né, esses suplementos, enfim, não sei se é mesmo que complemento, mas é saudável, né? Não é um remédio, né? É bem importante isso que tu falou, porque muita gente, eu falo, vai ter que fazer suplementação de vitamina D. Eu não gosto de tomar remédio. Que remédio? Não estou te prescrevendo antibiótico. Não é um corticoide, não é nada disso. É um negócio que é inofensivo na maior parte das vezes, que vale lembrar que a diferença entre entre remédio e droga, eu já me esqueci a frase, né? É a dose. Enfim. Né? É bem diferente, né? Bem diferente, né? É bem diferente. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Tem muita gente que tem esse pensamento, Sara, que tu tinha, sabe? É que legal que tu falou, porque
Uma coisa é a gente perceber que a gente está defasado na alimentação, e não é só, às vezes, nem é só por conta da alimentação estar ruim, por conta de fatores ambientais, inclusive. Excesso de estresse no trabalho demanda mais nutrientes, por exemplo, para processo de detoxificação, por conta de alguma contaminação que a gente teve, qualquer outra coisa que esteja acontecendo pode afetar o teu estado nutricional. Então, muitas vezes a gente está bem alimentado, mas em alguma coisinha pode ser que não esteja tudo ok, né? Então, a gente tem que ter olhos bem abertos aí, né? Principalmente na gestação. Sabrina levantou a mão. Tem uma pergunta Tem aqui. mais uma. Na verdade, uma hora queria falar, não sei se ela ainda quer falar, depois se quiser falar da Sabrina. É verdade, ela está com a mãozinha levantada ali, nem vi. Pode falar, Sabrina. Sabrina. É verdade. Boa noite, gente. Boa Uma noite. pergunta rápida. Vocês estavam comentando sobre os probióticos, né? Que a falta deles podem gerar infecção. Essa infecção inclui a infecção de urina? Sim, com certeza. Tá, joia. Sempre, assim, pensem comigo, a porta de entrada de bactérias no nosso corpo é a boca, né? Então, se a porta de entrada é a boca, e o meu intestino é quando sai do tubo gastrointestinal e entra para a corrente sanguínea, a minha principal barreira para não entrada de bactérias e de vírus no nosso corpo é o nosso intestino. Hoje se estuda muito a relação, né, da imunidade, de tudo com o intestino, né? Inclusive de outras 1000 coisas que o intestino pode fazer aí a nosso favor. Mas a principal coisa que é importante para vocês seria isso, assim, é a nossa barreira. Se ele não está legal, e aí os micro-organismos que estão dentro do intestino fazem com que a harmonia desse meio esteja, né, interessante, se não está legal, vai passar para dentro do nosso sangue daí, né? Coisas que não deveriam passar, vírus, bactérias, né? E aí gerar alguma infecção, o mais importante, né? Então, tem que ter bastante cuidado, né? E principalmente aí com... E quando eu falo intestino, não é tipo assim, eu tô indo no banheiro todos os dias e tá tudo bem. Não é isso, né? Eu tô indo no banheiro é um dos indícios que tá tudo certo, né? Tô indo no banheiro e não tá sendo nem diarreia, nem pelotinhas de cocô de coelho, né? É um dos indícios que a gente percebe aí que o intestino não tá legal, mas tem vários outros, né? Que podem nos dar uma ideia de que alguma coisa não tá interessante aí para a saúde, certo? Complementando ali a pergunta da Sabrina também sobre a infecção urinária, e as mudanças do pH vaginal pelas alterações hormonais da gravidez, mas também pela alteração da flora, da microbiota, também predispõe a infecções vaginais, né? As vaginoses bacterianas e também a candidíase vaginal, que é bem comum na gestação também. O tratamento também é simples, mas não basta só usar cremes vaginais ou óvulos, é importante também usar os probióticos. Muita água. O básico é sempre correto, né? Sempre é bom. Olha aqui, ó. Não, tô com a canequinha aqui, olha aqui. É isso aí. É isso aí. E é uma coisa que eu esqueci de botar, bem importante, né, nos slides. Muito, muito importante manter a hidratação, né? Principalmente na amamentação, porque senão pode afetar a produção de leite, né? Mas na gestação também as nossas necessidades ficam aumentadas, então a gente pode fazer um cálculozinho que cada um pode, inclusive, fazer o seu, que é o mínimo de água que a gente precisa consumir num dia, que é 35 ml por quilograma de peso. Então, por exemplo, eu peso 50 quilos, 50 vezes 35. Básico, tá? É mínimo. Você está gestando, é mais do que isso, né? Se faz exercício, é mais do que isso. Se está muito calor, é mais do que isso, tá? Vai dar aí, vocês vão perceber, quando vocês fizerem a continha, vai dar em torno daquela recomendação básica que todo mundo já sabe que é tomar em torno de 2 litros de água por dia. É justamente uma média aí dessa recomendação, tá? O Eduardo perguntou se Ensure é bom, né? Ele é um suplemento hospitalar, né? Então, muitas vezes se usa no sentido de recuperar
nutricionalmente, um indivíduo que está desnutrido, né, ou que precisa de um aporte energético um pouquinho maior, tem algumas variações, né, desse suplemento, né, mas não é um suplemento indicado no tipo assim, de uso contínuo durante a gestação, nem nada disso, tá? É um foco mais assim de prevenção de desnutrição, ou se realmente estiver uma gestante de alto risco, por exemplo, né, que estiver desnutrida, talvez se faça o uso, né, dessa suplementação para aumentar o aporte energético, mas não é recorrente, tá? Mais alguma dúvida? Ou algo a complementar? Todo mundo tem que fazer o seu mix, né? Que eu já fiz o mix, já aprendi. O mix eu já Boa. tenho. Que é importante, né? Obrigada, Cauane. Ela está falando ali no chat agora. Obrigada, tu, por ter feito os slides tão bonitinhos aí para gente. Parabéns, Os universitários inclusive. hoje, eles estão assim, gente, demais, tá? Meu Deus do céu, é cada slide lindo, cada trabalho maravilhoso que eu quero tudo para mim. Que legal, né? Que bom. Suco de uva tinta integral é bom, muito bom. Tem que cuidar um pouquinho com as quantidades, né? Ele é um suco bem doce, então, para gestantes que têm, assim, problemas ou histórico familiar aí de diabetes, né? Não exagerar aí na dose, mas um copinho diluído em água, né? Meio por dia, bem tranquilo. Falam, agora eu me lembrei que tu falasse do queijo, né? Do tofu, que é soja, tu falasse que é de soja o tofu. Uhum. E não, aqueles suquinhos, né? ADs, aqueles de soja, não são indicados, né? Porque atrapalha a amamentação, né? Pode comprometer, né? Por serem de soja, né? O tofu, nada a ver? O tofu, será que não tem problema também? Tudo vai depender um pouco também da quantidade, né? Tipo, um suquinho AD não é só por ser de soja, né? É por conta de um monte de Todos os açúcar também que tem, conservantes e tal. e conservantes que tem, né? Mas, assim, eu não sei, eu teria que pesquisar um pouquinho mais a fundo, Sara, em relação a quantidades, tá? Mas eu imagino que seja, assim, uma quantidade exagerada das isoflavonas aí da soja que pode gerar algum problema, né, mais relacionado ao hormonal, da amamentação, tá? Mas eu vejo que, assim, um pedacinho de tofu, um pouquinho num dia, não é o que vai fazer problema. Se talvez a base da dieta dessa pessoa, vamos supor que é uma pessoa vegetariana, né? Se a base dessa dieta for de proteína de soja, leite de soja, o queijo de soja, daí sim pode afetar um pouquinho mais. Mas hoje a recomendação que a gente faz, inclusive, eu tenho bastante pacientes vegetarianos e veganos, inclusive pessoas em transição aí, e raramente eu faço a prescrição de alimentos fontes de soja, até porque a soja aqui no Brasil é quase que 100% transgênica, e a transgenia é por conta de ela aguentar mais agrotóxico. Então, é o ruim acrescentado do pior ainda, sabe? Não acho que a soja seja importante em nenhum momento, né? Mas eu Giovana, gosto muito do tofu, por conta até da ingestão de cálcio. Então, uma coisinha no dia, acho que não vai ter nenhum problema, né? Tipo, se eu escolhi, então, leite de soja, tudo bem, é um copinho por dia. Se eu escolhi leite de soja, a fonte de proteína daquela pessoa não pode ser baseada em soja, que a gente via que os vegetarianos antigamente faziam muito isso, né? Paravam de comer carne e era soja o dia inteiro. Soja. Não é legal em nenhum estágio da vida, muito menos na amamentação e na gestação, né? Mas hoje a gente tem até vários produtos assim no mercado que podem substituir a carne de maneira bem, bem tranquila. Graças a Deus a gente tem evoluído. Tem a carne de laboratório agora, não sei se vocês estão por dentro aí das novidades. Não mas tanto, tem carne de laboratório, muita coisa sendo pesquisada, assim, para inclusive ela ser muito parecida nutricionalmente com a carne, né, que a gente come. E essas pesquisas estão se desenvolvendo justamente porque o planeta não vai mais a conta da quantidade de carne que a gente está comendo, né? Infelizmente, isso um dia vai ter que acabar, a gente vai ter que se acostumar com outras fontes proteicas do que o que a gente tem hoje, né? Aqui no Brasil, a gente ainda é muito favorecido, né, no sentido de ter carne boa e barata, entre aspas, né, disponível, mas em muitos lugares do mundo é muito comum existir desnutrição proteica, né?
por conta da falta de produtos realmente, né, de origem animal e a não correta utilização dos produtos de origem vegetal, né? Certo? É, Vero. Pois é, só complementando sobre a soja ainda, você sabe que existem alguns produtos derivados de soja onde as indústrias conseguiram, os laboratórios, sintetizar o núcleo da soja, né? Retirar o núcleo da soja, que é a isoflavona, glicina em max, assim, por aí fora. Só que a concentração, para ter assim uma similaridade ao hormônio, ao estrogênio, ela tem que ser uma concentração muito alta mesmo, 60, 80 miligramas, no caso, por cápsula. Então, num queijinho, num suquinho de soja, jamais vai ter essa quantidade, né? Então, a mãe que amamenta, por exemplo, ela poderia usar, a meu ver, tranquilamente, uma quantidade pequena que não vai interferir na lactação, por exemplo, né? Esses produtos são usados, eventualmente, para combater ondas de calor, fogachos, no climatério, na pré-menopausa, para aquelas pacientes que não podem fazer terapia hormonal, que existem contraindicações. Então, você pode usar uma fitoterapia para poder aliviar alguns sintomas, né? Mas aí são concentrações bem altas, para chegar assim, a um nível similar a uma molécula de estrogênio. Então, só que na lactação é tranquilo, né? Imagina um tofuzinho, ele não vai causar nada, no caso, é bem tranquilo. É o meu pensamento também, mas que engraçado, né? Que na amamentação a gente busca se distanciar, né, desse tipo de produto de suplementação, mas em outros momentos é muito interessante, né? Então, é legal a gente observar isso, né? Que ao longo da vida da mulher, a gente tem necessidades muito diferentes, né? Então, precisa muito ter esse olhar cauteloso, né? Hoje tem muitos nutricionistas trabalhando, por exemplo, só com mulheres na menopausa, só com a parte da gestação, ou só cada vez mais a gente tem se especializado, assim como os médicos, né? Fazem isso de maneira muito legal, interessante, porque a gente não dá conta de estudar tudo, né? São tantas coisas, a ciência evolui tão rápido hoje em dia, que sim. É muito legal a gente poder estudar as particularidades, né, de cada fase. E são fases diferentes, né? Muito legal. Você precisa, fase, né? Diferente. Cada fase é diferente, né? Por que se falou, que eu falei da isoflavona? Porque a isoflavona, ela teria uma molécula parecida com estrogênio. Se eu der estrogênio para uma mãe que amamenta, eu seco o leite dela, eu diminuo o leite. Né? Então, por isso que a quantidade, realmente, vou comer um queijinho, beleza, então não vai causar nada. Agora, se ela começar a tomar cápsulas, ingerir muita soja, ou cápsulas de soja, por exemplo, de isoflavona, talvez haja uma redução da quantidade da produção de leite. E já na menopausa, é o contrário, porque ela precisa de estrogênio. Então, eu vou dar uma molécula parecida com estrogênio para ver se alivia as ondas de calor. Então, são indicações diferentes, né? Olha só, né? É muito legal isso. Nós recebemos essa informação dos sucos de soja que baixa a produção do leite, né? Há bastante tempo já, né? Mas imagino que tenha que ser isso mesmo, a super dieta, tomar só daquilo e lá. Né? E, inclusive, eu acho que já vale, já que a gente está falando disso, vale lembrar que é uma recomendação também para esses cuidados com as crianças, né? O consumo excessivo de soja, o excessivo mesmo, pelos mesmos motivos que a gente está falando, né? Talvez um ou outro suquinho que vai dar uma vez ou outra, o consumo eventual não é o problema, mas também a gente pode mudar essa questão hormonal nas meninas, né? E acabar alterando, né? Menstruação mais cedo, ciclo hormonal alterado, enfim, né? Cuidado com as quantidades. Tireoide também altera, né? Isso, perfeito. Legal. Nossa, eu adorei, Giovana. Nossa, adorei. Que bom. Acho que todos gostaram também, né? Obrigada pelo convite. Espero estar mais vezes na próxima, de repente, presencial nessa área. Vamos ver. Isso, exatamente. Vamos logo lá, segundo semestre agora, vamos fazer. Talvez até a gente fique com os dois, né? Que dá pena de largar isso. Né? Querendo ou não, é uma facilidade, né? Porque todo mundo está no conforto da sua casa, né? E pode ver outras pessoas, outras cidades. Também para gravar um evento ao vivo ao mesmo tempo não fica barato. Fica um pouco complicado também, sabe? Tem que trazer alguém para fazer isso. A gente já tentou, né?
Fica faltando esse calor, né, de uma pessoa com a outra, da gente realmente se ver cara a cara, isso a gente sentiu bastante falta na pandemia toda. Fez bastante diferença, assim, de conhecer realmente a pessoa, assim. É verdade. Com certeza. Eu gostava muito de ir nos encontros, assim, eu participei de vários, meu Deus, foi muito legal. Tomara que realmente logo volte. É mesmo. Que bom. Que bom. Uhum. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Descansem. Vamos indo. Boa Até noite. mais.